Pânico no rádio. Você procurou o crack pra dar mais barato, pra ficar mais loucona ou porque custa menos? É que foi numa situação assim, meio anormal que eu conheci o crack, né? Eu saí de uma festa, tava tomando champanhe, eu fui ver um amigo num hotel que ele tinha chegado de viagem, eu cheguei lá, me deparei com uma situação não muito legal, saí muito irritada de lá, eu fui atrás de cocaína no centro da cidade e eu desci do táxi, me roubaram ali, levaram todos os meus documentos, minha bolsa, meus celulares. E eu sentei no chão, fiquei chorando. E alguém veio e me deu crack, eu usei aquilo e fiquei anestesiada, né? Naquele momento passou o meu desespero, a né? angústia que você estava sentindo. Eu tava desesperada, né? tristeza, Levaram todos os meus documentos. E passou aquele desespero e aquela brisa, né? Aquela sensação. Você falou, o bagulho é bom. Mais ou menos. Mais ou isso. menos isso. É complicado. E nessa eu acabei, digamos que gostando, né? Usando de vez em quando. Esse de vez em quando eu comecei a usar todo dia um pouquinho. Esse todo dia um pouquinho eu comecei a usar todo dia mais um pouco, até chegar ao ponto que eu tava usando todos os dias, compulsivamente, sem parar. Eu só usava quando eu não aguentava, eu só parava quando eu não aguentava mais e eu precisava comer, eu precisava dormir. Chegou até um ponto assim que eu usei uma semana sem parar. Eu só parei porque eu tive uma parada cardiorrespiratória. Nossa, e o Kratos me internou. Mas você estava morando ainda lá com o pessoal da agência? Você ainda estava lá? Depois que eu fui roubada, eu já não conseguia mais trabalho. Eu tive que sair de lá porque eu gastei todo o meu dinheiro, né? E eu não tinha mais como pagar aluguel, então eu tive que sair de lá. Eu fiquei um tempo morando em hotel e depois eu acabei na rua, né? Por falta de dinheiro, falta de trabalho, falta de... E por que você não voltou lá para a sua cidade? Como que eu volto pro Mato Grosso? Como que você vive em São Paulo sem documento? Não consegue nem viajar, você não consegue fazer nada. Vai na sem polícia, documento. vai em algum no lugar. poupa-tempo. Poupa-tempo, vai lá no Mas bate sem no dinheiro. alto. Você ficou perdidaça, você surtou. E a droga também te tira do seu consciente, centro, Então, né? eu quero Daí saber você o seguinte. desencanou de ter documento, virou uma doidona mesmo. E eu tinha alguns problemas, assim, com família, né? Que eu tinha decidido, assim, voltar pra minha casa pior do que eu saí, eu não queria, sabe? Ia ficar mais chato também, o orgulho não me deixava É. voltar pra casa daquela forma, naquele estado. né? Entendi. E eu queria saber o seguinte, quanto tempo levou esse período, quanto tempo de você experimentar o crack e você tá... Chegar ao fundo do poço, 2 anos. 2 anos. 2 anos. Eu passei 1 ano e meio, mais ou menos, na rua. Nossa. Mas em 2 anos, assim, eu me destruí E totalmente. você dormia na rua, dormia onde desce, ficava lá com aqueles os noiado que eles chamam, né? Isso. Eu dormia... tem tendas, né? São projetos sociais do governo, tem tendas. Eu procurava dormir nesses lugares, porque as poucas vezes que eu dormi na rua, aconteceu coisas, assim, horríveis. Tipo, acordar sem roupa, dormir sozinha, acordar acompanhada. E esse tipo de coisa me deixava assustada. Então, eu procurava dormir perto de pessoas que eu sabia que eu estava em segurança, porque eu tinha medo. Tinha vezes que eu até usava muita droga, assim, pra passar noites acordada, porque eu tinha medo de dormir na rua. Mas nesse período que você ficou ruim, ninguém da agência foi te procurar, porque você trabalhava pra eles, velho. Ninguém sentiu tua falta, ninguém quis te procurar, te ajudar. A única pessoa que procurou me ajudar foi esse último cara que eu trabalhava com ele, né? Só que ele tentou me ajudar, tentou me internar, ele trouxe a minha mãe do Mato Grosso, a minha mãe me internou pelo CAPS. Mas Na assim, época você não era afim. eu acredito que o sistema público de saúde ainda não está Preparado. preparado para trabalhar com dependência química.
É difícil. É difícil, é uma O coisa. que eles oferecem ainda é muito pouco pra... Tem que ser particular mesmo, né? Mas Você... É que o particular, ele oferece um pouquinho mais, né? Do que simplesmente psicólogo e psiquiatra. Você relatava que quando você usava crack, tipo, te anestesiava, mas qual foi o Isso. momento que você falou, cara, isso está me fazendo muito mal? Quando você teve essa Depois que eu percepção? tive uma overdose, né? Que eu quase morri. Se não fosse o pessoal do Kratódio, eu tinha morrido. Porque eu cheguei a falecer, né? Eu tive um óbito. E... Nasceu de novo. Graças a Deus. E depois que a gente passa... Não sei, é muita humilhação, né? Eu passei por muita humilhação na rua. E como eu falei pro Rodrigo Faro, né? Eu pedi a morte várias vezes, assim, pra Deus. Porque eu não me via, sabe? Fora. Eu não acreditava que Fora aquilo, disso. que aquilo era eu, que aquilo era a minha vida, sabe?